Bom dia a todas e todos. Cumprimentar o nosso presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Depois de um longo e tenebroso inverno, retornar presencialmente a essa casa nos enche de orgulho, porque é a casa do povo. É aqui que nós podemos ecoar as nossas angústias, nossas vozes, cumprimentar os nossos demais representantes de entidades de classe, sindicatos, associações. Inicialmente, eu gostaria de dividir minha fala em dois momentos distintos. O primeiro deles é em relação ao governo. E aí, por mais que estejamos em Minas Gerais, é o governo de todos os entes federados e da União. Deputado João Leite, Vossa Excelência, assim como o Sargento Rodrigo, que estão há anos nesse parlamento e lidam com o tema segurança pública, são muito mais do que testemunhas que o fato que estamos vivendo agora é porque nós nunca tivemos, de fato e de direito, uma política de segurança pública. Já tivemos um período, doutora Camille, que nós tínhamos nos estados uma política de governo. Nós criticávamos, isso se perdeu. Hoje é uma política do meu governo, quando, na verdade, deveria ser uma política de Estado. As instituições que aqui se fazem presente, elas são órgãos permanentes do Estado. Nós não estamos aqui, como eu tenho dito, isso é óbvio, mas às vezes o óbvio, Maicon, nós precisamos dizer e refrisar, o Estado brasileiro ele tem três grandes pilares de atuação e não desprezando todos os outros, da política pública. Uma delas é a saúde, a outra a educação e a outra a segurança pública. No campo da educação, se eu não estou satisfeito com o ensino público, eu tenho um mínimo de condições, eu coloco meu filho numa escola privada. Vou sacrificar, vou pagar a escola privada para ele, mas eu tenho a pública e tenho a privada. No campo da saúde, eu vou na mesma linha. Se eu tenho condições, eu tenho um plano de saúde e que assiste a mim e assiste a minha família. Se eu não tenho condições, com todas as críticas e mazelas, eu tenho o SUS. O campo da segurança pública não permite isso. O campo da segurança pública, ele pertence ao Estado. É o Estado que deve fazê-lo, provê-lo. E isso tem sido renegado há anos. Quando o Estado não atua na segurança pública da forma como se deve atuar e agir, cria-se milícias, o poder paralelo, que, em nome de uma pseudo-segurança, reserva assim um grande contingente e diz, olha, o Estado aqui não atua, eu atuo, mas você há de servir a mim. Eu vou comercializar aqui a internet, a TV a cabo, a venda do botijão de gás. E o Estado não entra ali. E eles já não entram por N variáveis, mas a principal dela é que o Estado sublocou a segurança pública e, com todo respeito ao nosso vizinho Estado co-irmão, o Rio de Janeiro, é o exemplo mais nefasto do que o abandono da segurança pública pode gerar para a sociedade. Minas Gerais, com todas as dificuldades que nós temos em nossos efetivos, aqui o Bruno acabou de dizer agora, 53% de evasão nos quadros de escrivães, isso é um crime. Isto é um crime. Então, para o governo, nós sabemos, e aí, com todo respeito, eu não tenho dúvida que nenhum comandante-geral, seja o coronel Rodrigo da PM, coronel Estevo do Corpo de Bombeiros, doutor Wagner na Polícia Civil, não desejariam que tivéssemos com os quadros recompostos. Mas o problema está numa falta de política pública de Estado para a segurança pública. Vossas Excelências já estavam no parlamento, eu não sei dizer exatamente o ano, me fugiu agora a memória, mas, salvo engano, entre o ano de 2003 e 2004, no governo Aécio houve a contratação de 5.000 policiais militares. Significa dizer que, ainda que com a reforma
da Previdência, a 13954, que estabeleceu um pedágio com 30 anos de efetivo. Significa dizer que em 2034, ou seja, daqui a 14 anos, sairão automaticamente 5 mil policiais dos seus quadros. Eu entendi quando o Bruno e a doutora Camila disse do tempo para fazer um edital. Eu trabalhei no Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, sei quanto isso é demorado, é longo o processo. Só que o pior do que a demora, pior que a demora na execução do concurso, doutora Camille, é sequer ter a previsão pelo governo de quando ele vai promover o concurso. Porque a partir do instante em que eles soltam o edital, nós sabemos que com 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, um período de formação igual ao CFO 2 anos, mais 1 ano de processo seletivo, mas nós sabemos que na matemática, em 3 anos, esses policiais, no caso dos militares, estarão à disposição da sociedade. Mas quando nós não temos uma política pública que cuide com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade de manter os quadros das polícias, e aí a polícia penal, o socioeducativo, enfim, todos da segurança, o edital, o tempo de formação é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. O grande problema é não termos a previsibilidade para a convocação disso. E aí alguma coisa eu vou trazer aqui para os senhores agora, com todo o respeito que eu tenho a esse parlamento. E vou solicitar que não se aplique em Minas Gerais o que ocorreu no Rio de Janeiro. E isto, por incrível que pareça, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, a 13954, junto com o PL 4363, que inclusive estarei amanhã em Brasília para tentar barrar esse nefasto projeto de lei, que é da Lei de Organização Básica das Polícias Militares, ela trouxe a previsibilidade da contratação de policiais temporários. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro aprovou na Assembleia Legislativa daquele estado a contratação. Eu vou pedir aos senhores encarecidamente, se aportar nesta casa qualquer projeto de lei desta magnitude, por gentileza, recusem. Eu estou dizendo aqui com respeito por gentileza, porque o tom vai aumentar. Esta casa não pode ser irresponsável ao ponto de se aportar nesta casa um projeto de lei que altere e permita a contratação de policiais temporários, que é para a Polícia Civil, isso não ocorre. Eu nunca vi falar num delegado temporário, nunca vi falar num detetive, um investigador temporário, mas tem o projeto, quando eu tenho dito que o PL 4363 é o mais nefasto, inclusive do que a 13954, que cuidou da nossa reforma da Previdência, os policiais militares da ativa estão ignorando. Ele acaba com o sistema de promoção atual. Nós estamos indo amanhã a Brasília para tentar barrar esse projeto. Eu vou citar aqui, porque eu acho que é por dever de ofício, senhores. Estará indo os nossos 2 DRH, o Coronel Piassi, o Coronel Kenny, estarei indo eu, o Gonzaga, acho que a OPM vai também, o Coronel Cirilo, a Rosângela. Porque nós não matamos isso no ninho, ou eles vão institucionalizar o fim da polícia e do bombeiro militar, porque isso não traz para a Polícia Civil. É o fim, é cargo em extinção. Então fica aqui o nosso pedido e uma advertência. Se aportar nessa casa, em nome de todo o trabalho que os senhores fizeram ao longo desses anos na Comissão de Segurança Pública, porque se aprovar, jogou tudo para o chão que os senhores fizeram nesses últimos anos. É jogado por terra. É dizer que a polícia militar é prescindível, ou seja, ela pode ser descartada, ela pode... Não aportem, por favor. Com relação aos excedentes, o Corpo de Bombeiros possui 250 excedentes. Nós retomamos os trabalhos em Brumadinho no dia 27 de agosto. Salvo engano, são necessários 210 bombeiros militares para continuar lá em tempo ininterrupto, porque você reveza e faz escala. Saiu de algum lugar. Não brota polícia, não nasce. Não brota bombeiro, não nasce. Quanto tempo eles vão ficar lá? O tempo que a sociedade precisar. Porque nós servimos a sociedade, não a governo. E muito menos governo do eu. Eu posso, eu quero, eu faço, eu não faço. Que esse governo é o governo do eu. Porque antigamente era uma política de governo.
Ela deixou de ser política de governo e passou a ser uma política pessoal. Ele escolhe o que quer, onde quer. Os policiais militares excedentes são 384. O governo conseguiu fazer um caixa, agora, com a reforma da Previdência. Com a pandemia também. Com a pandemia. E a reforma da Previdência. É muito. Não convocar os excedentes, aqui, dos escrivães, dos delegados, doutora Camille, não convocar os excedentes da Polícia Militar e do Bombeiro, é ignorar solenemente a segurança pública. A sociedade mineira. Eu não estou aqui pedindo, não tem parente meu, não tem filho, não tem irmão, não tem primo, não tem ninguém que seja excedente de um desses para dizer que eu esteja, ou que eu estou, ou que eu estaria agindo e reivindicando em causa própria. Não os conheço, mas são homens e mulheres dispostos a defender a sociedade. O que o governo vai fazer, se ele não convocar esses excedentes, é ignorar a sociedade. A sociedade que já paga um preço alto. E aí, doutora Camille, não é nenhuma crítica, eu gostaria que entendesse. A Polícia Civil ainda resolve um problema para concluir, deputado. Ela não tem efetivo, ela está fazendo plantão regionalizado. Nós, deputado, Vossa Excelência leu aí 51 mil, qualquer coisa, a lei de fixação de efetivo nosso. Hoje, nós estamos na ordem de 3 mil, aproximadamente 15 mil o déficit. E tem um detalhe. A Lei 13.954, que tratou da reforma da Previdência dos militares, ela deixou um vácuo de 2 anos para que se resolvesse internamente a legislação estadual, para que a evasão não atinja mais, deputado João Leite, na pior das hipóteses, mais 5 mil policiais em dezembro do ano que vem. Então, o governo tem responsabilidade com a segurança pública. Subtenente Éder, é bom deixar claro que ele baixou, inclusive, um decreto estadual, deputado João Leite, para ampliar o tempo de opção de aposentadoria, de reforma desses militares, para que ele ganhasse tempo na contratação. E à medida que não chama os excedentes aqui colocados, pelo subtenente Éder, tendo da PM do Bombeiro, que a Lei 13.954 atinge essas 2 carreiras, ele baixa o decreto, estende o tempo que eles podem aposentar aos 30 anos, para que eles não fossem embora e desse tempo do governo contratar. E o governo não está contratando, não está chamando os excedentes, e o concurso que está aí em aberto está parado, sem que o governo tome providência. É bom deixar também esse ponto devidamente esclarecido. Não tenha dúvida, e é fundamental que nós entendamos esse processo. Dizer que, olha, e outra coisa, tanto para a Polícia Civil, aí me permita, ô Bruno, quando eu disser a Polícia Civil, englobando todos os senhores e senhoras, os policiais penais, os socioeducativos, com a reforma da Previdência, eles sequer têm mais paridade. Com a reforma da Previdência, o tempo de prestação de serviço já é outro. Para nós militares, serão 35 anos. Então, o não contratar agora significa empurrar para os próximos governos, aliás, o governo não esquece, porque o governo não merece o nosso respeito. Empurrar para a sociedade uma alta defasagem de pessoal treinado, porque não basta formar, deputado João Leite. Vossa Excelência está nessa comissão há muitos anos. Não é como eu entrei, formei numa faculdade de Direito e saí no dia seguinte bacharel. Não, eu tive que aprender para advogar. E eu posso errar uma peça, eu perco uma ação. Mas a nós policiais, se nós errarmos na prestação de serviço à sociedade, ou eu mato um indivíduo, porque a partir do instante que sai um projétil da minha arma, não tem ROX, que é da nossa época, né? Talvez os mais novos nem saibam o que é isso, que é aquele corretor que a gente passava. Quando... Não tem não, não tem não. Quando sai um tiro de nossa arma, acabou. Nós não permitimos, não é possível que nós recuperemos um erro. Então o profissional ele tem que ser bem formado, ele tem que ser bem treinado, e isso leva tempo. Vossa Excelência foi da Rotan, só sabe que quando chegava um recruta para trabalhar com o senhor, o que a gente se preocupa mais? Não sabe se preocupa com o atendimento da ocorrência, ou se quem está do lado, ele vai ser um excepcional profissional. Mas demora tempo. Então, um registro, quero agradecer essa oportunidade. Lamento o governo não estar aqui. Lamento o governo não estar aqui. Mas se convidados formos, estaremos aqui novamente. Dizer o seguinte, é preciso que haja neste país uma política nacional, e assim nós temos o PPAG, ou uma política estadual voltada à segurança pública que seja de Estado.
não de governo, porque de governo não existe mais, existe a minha. Muito obrigado. Obrigado, subtenente Éder. A presidência vai